Hackers que invadiram Roblox, parte 5. Jenna é a que mais aterrorizou os jogadores nos últimos tempos. A lenda conta que ela web namorava garotas pelo Roblox e assim que terminavam com ela, Jenna os hackeava para descobrir o endereço de suas casas na vida real. Essa lenda surgiu com um filme criado em 2018 pelo youtuber ZeroFix, que tem como vilã a personagem Jenna. Porém, isso voltou a ser falado agora por conta de vídeos no TikTok. A visão de que entre os dias 7 e 8 de fevereiro desse ano, todas as mulheres seriam hackeadas pela Jenna no Roblox. Isso tomou uma repercussão enorme e até o criador do filme teve que desmentir os rumores. Só que no dia, a conta oficial da Jenna e seu jogo no Roblox foram hackeados de verdade. E aparentemente quem fez isso foi um grupo de hackers que diz ser o Tubers93. Já falamos sobre por aqui.